Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos falar sobre a Transmissora Paulista de Energia, a ISA-CTEP com código em bolsa TRPL4. Então, será que vale a pena investir? E é uma alternativa interessante para quem está achando ações da Taesa caras no momento. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal como investidor, já que aqui eu invisto na prática e compartilho de forma semanal todos os meus aportes com vocês. Então vamos lá para o vídeo comentar sobre a ISA-CTEP. Tem um yield médio de 7,44% nos últimos 10 anos, então não é de hoje que a companhia é uma excelente pagadora de dividendos. E há mais do que esses 10 anos a companhia também pagou dividendos aos seus acionistas. Então, para quem quer investir em empresa em um setor ultra perene, não será nem um pouco impactada pela crise hídrica, porque as transmissoras recebem pela disponibilidade das linhas de energia elétrica. Então, se estiver passando ou não, ela continuará recebendo. Consequentemente, é o segmento menos impactado da parte de transmissão. E aqui uma comparação com a Taesa, tem indicadores melhores, dividend yield similar, mas historicamente a Taesa tem um dividend yield maior. Indicadores de valuation, a companhia está mais próxima do seu valor patrimonial, aqui de quase 1,3 vezes. EV sobre EBITDA, mais descontado do que a Taesa, que é o EV, dívida líquida da companhia, mais o valor de mercado em bolsa, dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses. E o EBITDA se aproxima da geração de caixa da companhia. Indicadores de eficiência teve uma pequena distorção aqui na companhia, margem líquida de quase 90%, mas historicamente é similar com a da Taesa, entre 50% a 65%. Indicadores de endividamento, a Transmissora Paulista está menos endividada do que a Taesa, que é um ponto positivo. Indicadores de rentabilidade similares, um ROI em torno de 30%. E de crescimento, a Transmissora Paulista tem entregado um crescimento melhor nos últimos 5 anos em comparação com a Taesa, seja na parte de receita líquida, bem como nos seus lucros. Como vimos, dividend yield médio de 7,4%, mas atenção, porque a mesma coisa da Itaúsa, a Itaúsa pagava 6, 8, 9% de dividend yield, estamos vendo que sim, a Transmissora Paulista paga um dividend yield médio satisfatório nos últimos 10 anos, mas a companhia em alguns anos já pagou um dividend yield baixo. Eu não acho que a companhia irá reduzir bruscamente para esses patamares de 2 a 3%. Mas na normalidade a companhia tem condições de pagar tranquilamente de 6 a 8% de dividend yield com os resultados que ela consegue gerar atualmente. Então, muito cuidado para não ficar se apegando com esse dividend yield atual de 12% e achar que a companhia irá continuar remunerando isso todos os anos. Isso pode acontecer ou não, é renda variável e vai depender dos resultados futuros que a companhia conseguir gerar. Bem, um panorama geral do que é a ISA-CTEP, atualmente é a maior companhia aberta de transmissão pura no Brasil e transmite aproximadamente 33% da energia gerada no Brasil e 94% da energia do estado de São Paulo. Então, estamos falando aí de uma empresa gigante do setor da parte de transmissão. Os ativos da companhia, quase 19 mil quilômetros de linhas de transmissão e uma RAP total de quase 4 bilhões de reais, que a RAP é a receita anual permitida desses ativos da parte de transmissão. E a companhia está parada? Não, tem vários projetos em construção no momento, e estão prevendo investimentos de 6,3 bilhões, e esses investimentos previstos de 6 bilhões trará uma receita anual permitida de 500 milhões de reais para a companhia. Lógico que será reajustada por índice de inflação, em particular o IPCA. E a companhia também tem entregado novos projetos. Um ponto interessante é que daqueles 6 bilhões de investimento, que é o investimento da ANEEL, a companhia tem uma eficiência muito interessante, porque a ANEEL estabelece um determinado investimento e a companhia consegue economizar. Ou seja, digamos aqui, esse primeiro, Itapura, Bauru, investimento ANEEL de 126 milhões previsto, mas a companhia só utilizou de 63 milhões. Então, ela consegue enxugar custos, aumenta a sua eficiência, também consegue antecipar os projetos, consequentemente, isso traz mais sinergia e uma margem maior para a companhia. Aqui é uma margem EBITDA de mais de 90% nesses projetos. E além do mais, porque a ISA-CTEP não está subindo bruscamente como a Taesa, percebemos aqui que boa parte dos seus ativos são reajustados pelo IPCA. Aqui, RAP corrigida pelo IPCA, 73%, RAP corrigida anualmente pelo IGPM, apenas 1%. E outra parte aqui, RAP corrigida anualmente pelo IPCA, 13%.
Então, apenas 1% dos ativos da ISA-CETEP são corrigidos pelo IGPM. Consequentemente, a ISA-CETEP não foi tão beneficiada assim com essa alta brusca do IGPM em comparação com a Taesa. Mas mesmo assim, o IGPM já apresenta altas aqui no acumulado de 8% nos últimos 12 meses e percebemos aqui 0,8% apenas em maio, 0,9% em março. Então é esperado que a receita da Transmissora Paulista acabe crescendo com essa alta do IGPM. E além do mais, um ponto que devemos destacar, quem é a controladora da Transmissora Paulista é a ISA, uma empresa de energia elétrica da Colômbia. Então é uma estatal e essa ISA é controlada pelo governo colombiano, atualmente transmite 70% na Colômbia, 73% de participação no mercado no Peru, 12% de participação no mercado em transmissão no Chile e também atua aqui na Argentina, na Bolívia e também na América Central. Consequentemente, uma empresa gigante da parte de transmissão, não só no Brasil, bem como na América Latina e na América Central. Mas tem essa bronca aí, não tem tag-along, a controladora da ISA é o governo colombiano, então se você tem algum receio disso, acabe esquecendo que a companhia existe e foque em outras companhias. E um ponto interessante que acaba brilhando os meus olhos é esse plano decenal de energia até 2030, que estão prevendo investimentos na casa de 90 bilhões para todo o setor de transmissão, de 2021 até 2030, tanto em reforços e melhorias dos ativos já existentes, bem como 33% em novos projetos na parte de transmissão. E além do mais, a companhia está crescendo via aquisições, que é um ponto muito interessante para a companhia. Bem, e esses 90 bilhões de investimentos previstos para a parte de transmissão, não estou dizendo que a Transmissora Paulista irá investir isso tudo, mas como vimos, ela é uma das gigantes do setor. A Taesa e a Alupar devem investir forte até 2030. Consequentemente, com esses fortes investimentos, irão incrementar a receita para a companhia e é esperado que seus resultados cresçam mais até lá. Como essas empresas repassam boa parte dos seus resultados em dividendos, é esperado também que os dividendos cresçam bruscamente até 2030. E além do mais, observando para o setor de energia, se está esperado investimentos de 90 bi para transmissão, alguma geradora terá de gerar energia para que a Transmissora Paulista, a Alupar, a Taesa transmitam. Então é muito interessante ficar de olho nas empresas da parte de geração e transmissão de energia elétrica. E um ponto interessante nas empresas que investimos consiste em olhar o endividamento da companhia. Atualmente está em 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado, o que é um endividamento muito confortável, principalmente para uma empresa da parte de transmissão, que tem receitas extremamente previsíveis e reajustadas por índice de inflação. Consequentemente, isso abre uma janela para que a Transmissora Paulista continue tocando seus investimentos. E além do mais, um ponto que devemos ficar atentos é esse evento subsequente, o reperfilamento da rede básica do sistema existente, a RBSE, porque boa parte da sua receita é oriundo justamente desse fluxo da RBSE. E perceba que boa parte da sua receita iria cair bruscamente depois de 2024. E houve um novo fluxo da RBSE, e perceba que ocorreu essa queda, principalmente para 2021, mas será estendido até 2027 e 2028. Porém, perceba que essa RBSE de quase 2,1 bi para 2021 irá cair para 1,1 bi. Consequentemente, é esperado que os resultados da ISA-CETEP caiam pontualmente em 2021 e depois retomem usualmente, porque vários projetos da companhia serão concluídos em 2022 e 2023. Então, acaba perdendo no curto prazo com essa redução brusca da RBSE, mas com esses novos projetos entrando em operação, acaba incrementando a sua receita e compensa essa queda. E sobre preço teto e dividendos, aqui eu peguei o lucro líquido regulatório, porque a política de dividendos da ISA-CETEP é baseada no lucro líquido regulatório. Então, lucro na média 1,5 bi, um payout médio que a companhia apresenta de 85%, nos dá equivalentemente R$ 1,94 de dividendos por ação. Preço teto R$ 32,00 para uma remuneração de 6% do seu capital investido. Mas com essa redução pontual da sua receita, eu vou considerar um deságio de 20% nos dividendos, então o dividendo projetado cai para R$ 1,55, que é aproximadamente o quanto a receita da companhia irá cair. Então o preço teto cai para os R$ 25,86. Então comentamos aí sobre uma belíssima empresa, uma gigante do setor na parte de transmissão, que compete aí com a Taesa.
Se você tem a Transmissora Paulista em carteira, ou também a Taesa, comenta aí abaixo e também comenta se você está aportando no momento nessas duas empresas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.